Mas voltando para a temática da literatura e das oficinas, eu queria começar falando com a Paula, perguntando a ela qual a experiência dela com oficinas, para a gente poder daí destrinchar o fio da meada, do que é possível ou não aprender ou ensinar através das oficinas literárias. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Faço as suas minhas palavras também, né? Eu quero agradecer à Prefeitura, quero agradecer a Marceline. Eu sempre fui muito abraçada e provocada por ela também, né? Não à toa, eu até estava mostrando ontem um dos contos do Batalhas Fantasmas que nasceu desse lugar, né, Marceline, de provocação, da escrita criativa. A minha experiência, nossa, com relação às oficinas, começou dentro do SESC, né? Começou dentro do SESC com as oficinas que foram trazidas, né, pelo SESC, inclusive uma oficina de Tiago Germano, que foi quem começou e que deu um grande pontapé na minha história, na literatura. Tiago Germano, ele veio, acho que ele passou uma semana aqui em Garanhuns, e foi muito proveitoso esse período, né, em que ele esteve aqui, e para mim foi muito significativo, porque ele realmente chegou para mim e disse: Paula, você tem que colocar os seus textos para fora, tem que tirar da gaveta, né, que é uma coisa que eu fazia desde sempre, nem sei exatamente quando começou a escrever, e ele foi para esse lugar de você tem que publicar, né. E aí, a partir, inclusive, das dicas, né, de Germano e tudo mais, eu fui para a oficina de Carreiro, passei em 2024, 2025, né, e até o que ele pôde fazer nos últimos tempos, porque teve um período que ele teve que se afastar por questões de saúde. E aí eu fui tendo, eu acho que foi, eu falo sempre que foi uma experiência que foi até além da questão só da escrita, porque tinha a questão humana ali do Carreiro, e ele nos inspirava, né? A gente saía da oficina do Carreiro querendo escrever. Era um movimento quase automático, né? Quando acabava as aulas, e às vezes eu tinha que colocar minha filha para dormir, mas quando acabava as aulas eu já estava ali produzindo um texto novo. Então, depois eu fui, depois desse lugar, eu fazer uma pós-graduação também em escrita criativa. Então, eu acho que a oficina, pelo menos para mim, dentro desse contexto, eu acho extremamente importante para a produção, né, do escritor. Eu não fiz oficina de escrita criativa antes de escrever, né? Depois que eu já escrevi, até já com meu prêmio, aí eu fiz uma que também foi no SESC com o Rafael Montes, que trouxe um outro olhar para mim, porque eu escrevi muito nessa pegada da literatura, literatura clássica, literatura, ficção literária, né, a gente pode dizer, enquanto que o Rafael escreve mais literatura de gênero, horror, suspense, e aí trouxe mais essa pegada do thriller, que também me ajudou muito. Agora, eu tenho muita dúvida em relação a se é possível aprender a ser escritor. Eu queria trazer esse questionamento, né? E assim, eu estou até falando até contra mim, porque eu já ministrei oficinas, né? Eu já ministrei tanto oficinas de conto como de romance, então, na teoria, eu deveria defender a ideia de que é possível ensinar a escrever, né? Porque já que eu já ensinei, né? Eu deveria defender esse ponto. Mas eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, porque eu acho que talvez o certo da questão seja a pessoa que procura a oficina, ela já de alguma forma é escritora, só que ela quer descobrir a sua voz. Então, a oficina vai passar o caminho das pedras. É mais ou menos como a música. E aí eu vou até música, pintura, outras artes, né, escultura. E eu vou além em relação a isso, que é a questão seguinte. Até seria possível, e aí eu queria saber a sua opinião, mas assim, a ideia que eu tenho aqui é possível sim ensinar a escrever, mas não é possível ensinar a ser escritor. Veja, eu posso ensinar, igual está aqui presente, a pintar, a misturar as tintas, a ter uma paleta de cores, a
a dar as pinceladas, mas se daí ele vai se tornar um pintor, aí já é uma questão muito subjetiva dele. O que você acha a respeito disso? Eu acho perfeita a sua colocação, né, nesse sentido. Eu acho que a questão, né, do ser escritor, do querer ser escritor, vem de uma necessidade que eu acho que está no âmago, né? Eu acho que não é uma necessidade. Eu acho que antes de qualquer coisa para mim, né, eu acho que a escrita ela aparece como uma maneira, né, de colocar as palavras no mundo, de se expressar dessa forma. Inclusive eu vou falar, até tem uma frase de Virginia Woolf que eu sempre falo, e é até interessante, porque vai até um pouco em contraponto desse lugar da publicação, mas que faz muito sentido para mim, né? Que ela dizia que escrever era um verdadeiro prazer, né? Ser lido era um prazer superficial. Ela falava isso. E eu sempre me identifiquei especialmente com esse início, né? O ato de prazer na escrita, né? O ato que vem desse lugar da necessidade. E eu acho que as oficinas, quem chega nas oficinas, eles já vêm com isso, né? Eles estão nessa busca, talvez, como você colocou, de encontrar a voz, né? E desenvolver técnicas e ver como pode se expressar de uma forma melhor, de uma forma publicável, né? Mas eu acho que ser escritor, eu acho que vem de uma necessidade, eu acho que, e como é algo muito subjetivo, eu acho que isso não se ensina.